Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, paz de Jesus e o amor de Maria. A você que não me conhece, eu quero me apresentar. Meu nome é André e hoje eu estou na coordenação diocesana do Ministério de Formação aqui na Diocese de Bauru. Nesse breve vídeo, eu quero falar com você a respeito de algo que é muito importante para nós, que é o processo formativo da renovação carismática católica. Nós que participamos de um grupo de oração, que servimos no grupo de oração, nós temos um processo formativo completo, um processo formativo que é, da parte da renovação carismática católica, uma resposta aos apelos, ao chamamento da igreja, que fez, esse direcionamento para nós, que nós, como renovação carismática católica, que nós nos formássemos continuamente, constantemente, sistematicamente. A renovação tem feito isso, tem proposto formações ao longo da sua caminhada e nós temos hoje um processo formativo. Nesse pequeno vídeo aqui, propor para você uma reflexão sobre a importância do processo formativo que nós temos na renovação carismática católica. Irmãos, a evangelização, ela tem duas colunas, né? Como se fosse uma pessoa e nós temos aí em condições normais duas pernas, né? Dois pés para que a gente possa andar, para que a gente possa se locomover. A evangelização, ela precisa do anúncio, ela precisa da pregação da palavra. E a evangelização também precisa, exige-se na evangelização a formação, exige-se na evangelização a catequese, o ensino. Isso é parte da evangelização. A evangelização não é apenas o querigma, não é apenas o anúncio, não é apenas a pregação da palavra. Assim como também não é apenas a catequese, a formação, o ensino. São duas pernas de um mesmo corpo. Então nós precisamos dessas duas dimensões para evangelizar realmente, verdadeiramente. O processo formativo da renovação carismática, ele é completo nesse sentido. Nós começamos o processo formativo com aquilo que nós chamamos de fase querigmática, porque o processo formativo ele tem duas fases. A primeira é justamente a fase querigmática. Querigma é o quê? É o anúncio, né? É aquilo que nós temos de essencial no sentido do anúncio do evangelho, da boa nova, da salvação. Então, do resgate, né, que Jesus fez por nós, nós temos aqui no querigma a primeira fase do processo formativo. Então nós temos o seminário de vida no Espírito Santo, a experiência de oração e a introdução aos dons como elementos dessa primeira fase. Então, como que nós começamos o processo formativo? Propondo para a nossa comunidade o seminário de vida no Espírito Santo. E ali nós vivenciamos o seminário em 9 semanas, em dia diferente do dia do grupo de oração, de acordo com as orientações, com o material proposto pela Renovação Carismática Católica, uma apostila própria, nós fazemos o seminário de vida no Espírito Santo. Encerrando o seminário de vida, nós vamos dali algumas semanas, né, algum tempo, dentro de um mês e meio, no máximo, né, propor a experiência de oração. É importante não deixar um tempo muito longo entre o seminário e a experiência de oração. E aí a gente faz um encontro onde nós mais uma vez nos debruçamos sobre o querigma, mas com uma proposta diferente. Enquanto lá no seminário a gente precisava compreender mais, a gente precisava despertar mais, abrir o nosso olhar, nos alimentar mais da palavra, nós vivenciávamos nessa dinâmica o querigma. Na experiência de oração, a gente quer vivenciar de uma outra forma, de uma maneira mais experiencial no sentido da vivência orante, né? Nós temos o mesmo tema querigmático, mas com uma abordagem diferente. Nós nos aprofundamos na oração, enquanto no seminário nós nos aprofundamos na palavra, né? Na leitura da palavra, no anúncio da palavra, na compreensão da palavra. Tanto que o primeiro tema do seminário é o semeador. Então ali nós vivemos as 9 semanas de semeadura da palavra. E na experiência de oração é um mergulho naquilo que nós vivenciamos. E aí, no terceiro elemento, nós temos a introdução aos dons, que é um momento onde nós vamos fazer uma introdução desse irmão que está no processo formativo à experiência do Espírito e algumas consequências, dons e carismas, né, especificamente, dessa experiência, desse caminhar no Espírito, a experiência do batismo no Espírito Santo. Vamos oferecer para esses irmãos elementos que ajudam ele a vivenciar
aquilo que que foi apresentado a eles no seminário e na experiência de oração. Se eles quiserem aprofundar isso, eles vão seguir a caminhada deles na renovação, mas a gente vai oferecer para eles uma introdução relacionada aos dons e os carismas, e que é, antes de tudo, uma experiência do próprio Espírito Santo de Deus, que é, né, quem vai oferecer para nós esses dons e esses carismas. Aqui a gente tem a primeira fase, a fase querigmática. Seminário de vida, experiência de oração, introdução aos dons. Os irmãos que forem seguindo essa caminhada, perseverando no grupo de oração, receberem o convite, forem direcionados, eles vão poder vivenciar a fase formativa, né? A fase catequética do processo formativo. Começou com a fase querigmática, agora a gente tem a segunda fase. O que marca a fase catequética é justamente o módulo básico de formação da renovação carismática católica. Nós temos no módulo básico dois elementos importantes. O primeiro é a formação humana e a formação de temas relacionados à nossa vida de renovação, a identidade da renovação carismática, os carismas. Nós temos temas, né, relacionados à igreja, à vida de oração, nós temos diversas apostilas, diversos materiais, diversos temas. E nós temos então esses dois elementos nessa primeira fase, que é comum a todos os irmãos que vão servir e que vão prosseguir na renovação carismática católica. A formação humana e os ensinos, né, as apostilas do módulo básico, os encontros, as formações do módulo básico. Por que eu estou dizendo isso? Porque a fase catequética ela não é apenas a formação humana e o módulo básico, mas ela é também as formações específicas, que são as formações de ministérios. Então, primeiro a pessoa passa pelo módulo básico, a formação humana e o módulo básico, que estão juntos ali, fazem parte da mesma etapa. E aí depois ela, encerrando esse ciclo do módulo básico, ela pode vivenciar as formações específicas. Então, se ela sente o chamado à intercessão, ela pode fazer a formação de intercessão. Se ela sente o chamado à formação, ela pode fazer. Se ela sente o chamado à música, ela pode fazer as formações do MMA e dos demais ministérios. E é importante a gente respeitar essas etapas. Então, a pessoa fez a fase querigmática, aí ela pode fazer a formação humana e o módulo básico. Ela fez o módulo básico, aí sim ela pode fazer a formação específica de ministério. Nós encontramos, é muito comum e nós precisamos trabalhar isso no nosso meio. Pessoas que estão no módulo básico, que não fizeram a fase querigmática de forma completa, pessoas que estão fazendo as formações específicas de ministério e que não fizeram o módulo básico, que tem uma parte, que não concluíram. Nós precisamos trabalhar essas questões no nosso meio. Mas antes de tudo, é importante que a gente compreenda a importância do processo formativo da renovação carismática. Ele não existe apenas, irmãos, para formar os servos, porque é de fato importante formar os servos. É importante que a pessoa que está pregando, formando, cantando, ministrando de forma geral no nosso grupo, na nossa comunidade, que ela seja formada, que ela seja preparada. A igreja sempre pediu a renovação carismática desde os primórdios que ela se formasse. E aí então nós precisamos sim de servos formados, mas o objetivo primeiro do processo formativo, irmãos, é que nós nos aproximemos de Jesus, que nós conheçamos mais a Jesus, que a gente ame mais o Senhor, para que assim a gente queira servir melhor e tenha condições de servir melhor. O processo formativo é uma ferramenta, um instrumento para formar amigos de Deus. O processo formativo é um instrumento para formar pessoas santas. Então, o processo formativo não pode ser encarado como uma obrigação, como um peso, como um fardo, mas ele tem que ser visto como uma bênção, uma graça de Deus na nossa vida. Porque quanto mais nós estivermos preparados, mais Deus vai nos usar. Quanto mais nós estivermos experimentados, mais Deus vai nos usar. Quanto mais nós estivermos aptos, mais Deus vai nos usar, mais nós vamos ter condições de corresponder. Então, é importante a gente encarar nessa perspectiva. Eu vou deixar aqui para nós um material de apoio para a gente, que vem do próprio movimento em nível nacional. São alguns vídeos,
Tem banner, tem folder, tem cartaz, tem material para leitura, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre o processo formativo da renovação. E que a gente precisa reconhecer a importância dele e a gente precisa amar o processo formativo da renovação. Ele é uma bênção, ele é um tesouro que Deus confiou a nós e que nós precisamos valorizar. Nós precisamos valorizar. A renovação trabalha muito a formação dos servos e muitas vezes nós não temos todo o cuidado, todo o carinho, todo o amor com o processo formativo. Então fica aqui essa orientação para nós, vamos nos aprofundar, vamos conhecer, vamos ler, vamos estudar, vamos aprender, vamos motivar os servos do grupo de oração. Você que é servo do grupo de oração, motive os coordenadores dos grupos de oração, o seu coordenador, os membros do núcleo. Vamos fazer esse movimento dentro do nosso grupo de oração, onde nós possamos conhecer processo formativo. A gente precisa ter ele na ponta da língua, a gente precisa saber como ele é composto. Fase querigmática, fase catequética, seminário, experiência de oração, introdução aos dons, formação humana, módulo básico, depois formações específicas e assim nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. Esse é o chamado de Deus para nós, crescer na graça, crescer também no conhecimento. Deus abençoe você.